Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oi, povo de Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? É bom estarmos de volta em mais um sábado maravilhoso. Nós estamos juntos para estudarmos a Bíblia e também conversarmos um pouquinho, orarmos uns com os outros, né? Isso é muito bom ter a sua companhia. Agora nós já adoramos a Deus com algumas canções, né? Com algumas orações também. E agora nós queremos adorar a Deus com os nossos ouvidos, é o que eu tenho compartilhado com vocês, para nós adorarmos a Deus com os nossos ouvidos, inclinando os nossos ouvidos para ouvir a fala de Deus. Deus fala.
O nosso Deus, a quem adoramos, a quem servimos, é o Deus que fala. E ele diz assim: escutem-me, né? Vocês fiquem atentos a mim, a minha fala. Então, quero desafiar seu coração hoje à noite para a gente adorar a Deus ouvindo a fala dele. As Escrituras é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus foi colocada, revelada a nós em forma de livros, em nosso idioma, graças a Deus, porque alguns irmãos se dedicaram muito tempo para traduzir a Bíblia para o nosso idioma. Isso é uma maravilha. Tudo bem? Quero deixar aqui nosso abraço para toda a nossa equipe pastoral IBV Nova Londrina e também, por que não dizer, de todas as frentes de missões da nossa igreja, tudo bem? Então, nós estamos aqui a partir da nossa cidade de Ibiporã, conversando com você que nos acompanha, que estuda a Bíblia com a gente, né? Você que tem nos dado essa alegria de caminharmos juntos. Nos últimos dias nós temos conversado sobre andando nos passos de Jesus, nos passos de Jesus. Então, e tem sido uma experiência boa para a minha vida, espero que isso também seja para a sua vida, tá bom? Andar nos passos de Jesus é uma riqueza de alegria, porque a gente vai aprendendo, somos discípulos, somos alunos de Jesus nessa caminhada, né, de aprender a viver. Jesus veio para nos ensinar a viver e uma vida boa, uma vida abundante, uma vida cheia de esperança, né? Cheia de paz. Aí você diz, pastor, mas minha vida não tem paz. Eu quero dizer para você o seguinte: a paz só faz sentido em meio à tribulação. Por isso, a paz de Jesus é diferente da paz que os homens falam. A paz de Cristo nos capacita, ela nos educa, ela nos prepara para administrarmos nossos conflitos, nossas dificuldades, nossas situações. Jesus diz: eu vim para ensinar vocês. Então, e hoje queremos aí, nós já temos trabalhado com vocês, pensando nesse desejo do coração de Jesus, né? Jesus como um ser que pensa e age, ele tem um desejo de que nós tenhamos compreensão, entendimento da sua fala, das suas orientações, né? E hoje eu quero trabalhar um pouco com vocês, depois de já termos caminhado aí sobre os desejos de Jesus, Jesus desejando que nós tenhamos certeza da nossa salvação, Jesus desejando que nós sejamos batizados como um testemunho vivo de que nós estamos comprometidos com Ele, né? Ele também fala sobre a ideia de que ele deseja que a palavra dele faça sentido para nós, que seja para nós como alimento, que a palavra dele seja como uma força, é luz, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é como luz para os nossos pés, né? Para os nossos caminhos, né? Os métodos que nós utilizamos. Então, e hoje eu quero dizer assim que Jesus deseja que você seja um discípulo. Um discípulo. E o texto que eu tenho para compartilhar com vocês está em Atos 1, verso 8, né? Onde fica clara essa ideia. Lucas vai, pelo poder do Espírito Santo, vai deixar escrito essa palavra de Deus que diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Palavra de Deus, né? Então, eu quero desafiar seu coração para nós nos inclinarmos para essa fala de Jesus, né? Ele dizendo assim: olha, eu quero que vocês sejam meus discípulos, tanto aqui em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Ou seja, alcançar, porque o reino de Deus, como o próprio Cristo disse,
ele funciona como se fosse um fermento. Começou com Cristo, e já foi ali com os 12, já foi com outras famílias e foi crescendo e chegou até o meu coração. Meu coração foi atingido por essa mensagem de libertação do Espírito Santo. Meu coração foi alcançado por essa mensagem. E depois de ouvir, depois de ter conhecimento desses testemunhos desses discípulos, o meu coração creu, meu coração confessou, meu coração se voltou para Cristo, que a gente chama esse ato de conversão. E Jesus me acolheu, me perdoou, me reconciliou. Jesus, ele rasgou toda aquela dívida que tinha contra a minha alma, dos meus pecados, da minha condenação, da minha rebeldia. Tudo isso acabou, né? Então hoje eu quero trabalhar com vocês sobre essa ideia de testemunha. O que é que seria uma testemunha? Ser uma testemunha pessoal, né, de alguma coisa. Aqui no Atos a palavra vai dizer: vocês serão minhas testemunhas, né? E vocês irão por todo lugar falando sobre o que vocês viram, o que vocês tocaram, o que vocês apalparam, o que vocês testemunharam, ouviram e ouviram isso, e os olhos puderam testificar desses atos de Deus na pessoa de Jesus. Atos maravilhosos, gente, verdade. Atos que a humanidade ainda não tinha tido a oportunidade de ver assim, de uma forma tão clara, tão perto, tão do cotidiano. Por exemplo, ver um cego de nascença ser restaurado-lhes a visão. Gente, isso é um ato maravilhoso de Deus. E era um ato assim que era feito em público, ou seja, que ainda hoje pode ser feito em ato público, tudo bem? Mas naquele momento era muito importante para que o mundo visse e o mundo testificasse que de fato Jesus é Deus, né? Então é por isso que é muito interessante esse ato. Ser testemunha, então, é ser uma pessoa que presenciou, que viu, né? Que ouviu os fatos, né? Eles têm uma fala muito bonita dos colegas, dos amigos da mulher samaritana, quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus e aquela conversa foi muito boa. Ela ouviu, disse: "Ah, você é o profeta de Deus, que maravilha! Meus pais falavam, nossos antepassados falavam muito de você e você agora está aqui. Gente, isso é muito. Você me aguarda aqui que eu vou aqui em casa, já estou de volta." E ela levou um monte de gente, ela falou que tinha encontrado Jesus. E quando aquelas pessoas se aproximaram de Jesus, que viram Jesus, ouviram de Jesus todas aquelas palavras de vida eterna, então aquela mulher começou a se alegrar e celebrar, um momento muito de celebração mesmo, e aquelas pessoas a quem ela tinha levado até Jesus, né, eles disseram algo maravilhoso, disseram assim: "Mulher, agora não é mais pelo que você está dizendo, mas é pelo que nossos olhos veem, é pelo que nossos ouvidos ouvem. Nós estamos diante do Rei de Israel, o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo." Gente, pensa num momento de celebração maravilhosa. Então, ser testemunha é isso. Aquela mulher foi uma testemunha ocular. Ela viu, ouviu, conversou e depois ela disse: "Gente, isso não pode ficar só comigo, não pode ficar só com o meu coração." E ela vai à cidadezinha, o lugarejo onde ela morava, e ela conta para todo mundo e diz: "Meus olhos viram, eu conversei com ele é o Messias, ele é Deus, e ele está ali no poço. Vocês não gostariam de conhecê-lo?" E olha só que legal. E foi o que aconteceu. Isso é ser uma testemunha, né? Ser uma testemunha de Jesus é contar o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. É. Porque Jesus nunca parou de amar, nunca parou de estar presente conosco. Ele diz assim: "Nunca deixarei vocês, eu não desampararei vocês."
Eu vos deixo o Espírito Santo que vos conduzirá, que vos ensinará, que vos protegerá, que vos dará toda a visão, toda a percepção do reino de Deus. É Ele que convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Gente, é um diálogo maravilhoso. Então, andar nos passos de Jesus tem essa riqueza, essa beleza da vida. Gente, é muito boa mesmo, né? Conhecer o modo de agir, falar e até mesmo de pensar de Jesus é que um discípulo faz, né? É o que o discípulo faz, ele assimila, ele incorpora, ele torna real aquele negócio, mesmo depois de muito tempo, ele vai dando a saber as informações dos atos de Deus. Jesus mesmo disse que seus discípulos são como ramos da videira. Ele é a videira. Nós temos isso lá no capítulo 15, se eu não estou enganado, de João, do Evangelho de João. Eu sou a videira e vocês são os ramos. E tudo que vocês, do que vocês vivem, do que vocês precisam para manter-se vivos, vem de mim, porque a seiva da fé, a seiva da esperança, a seiva do Evangelho é que vos alimenta. Gente, isso é lindo demais, né? Esses discípulos de Jesus que estão em Cristo, ou seja, como ramos, né? É uma coisa maravilhosa, né? Você quer pensar comigo sobre algumas situações que eu vejo que é interessante da gente conversar sobre isso? Por exemplo, o discípulo, ele testifica a divindade de Jesus, né? Não só a divindade, ele testifica a divindade e a humanidade de Jesus. É algo além da razão, é algo além daquilo que se pode explicar. Por isso a palavra vai dizer, pela fé somos salvos, por meio da graça, é dom de Deus, não vem de nós. Ou seja, é algo que você não consegue explicar, mas você consegue viver. Você consegue exalar o perfume de Cristo. Você consegue, por meio do seu testemunho, perceber toda essa grandeza do reino. Uma vontade de Deus perfeita, uma vontade de Deus agradável, é uma vontade de Deus expressa por meio das suas testemunhas. Jesus tinha toda a confiança de dizer para, para comigo e com você, dizendo o seguinte: eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Você já pensou nisso, em ser uma testemunha de Jesus? E você é. Porque você é a imagem e semelhança dele. Isso, né? O pastor Pedro, conversando, ele diz assim, ele estava em diálogo com Jesus, e a gente já conversou sobre isso, né? Em um diálogo com Jesus, Jesus então, junto do grupo, ele vai e faz uma pergunta: o que é que vocês estão ouvindo que as pessoas estão falando sobre mim? Aí uns dizem, olha, estão dizendo que você é profeta, um mago, uma pessoa diferente, uma pessoa importante. E Jesus diz, e vocês, o que é que vocês falam, né? E aí Pedro diz, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, olha só como que a testemunha tem essa liberdade, né? É porque Pedro estava vendo, gente. Pedro estava vivendo aquilo. Pedro chegava a tocar. Não? Eu não estou dizendo assim, tocar em Deus. Eu estou falando em tocar na obra de Deus. Deus fez e ele pega, ele sente, ele vê, ele testifica que não tem mais nada. Eu acho muito bacana que a ideia quando João vai com Pedro e para chegar ao templo e alguém lhe pede uma esmola e eles dizem assim, nós não temos ouro e nem prata, mas aquilo que nós temos nós te damos, em nome de Jesus. Fica bom,
fica curado. E aquilo aconteceu. Então, na realidade, Pedro, ele não só via, mas ele tocava naquilo que, do ato de Deus operando, realizando na vida das pessoas. Isso é ser testemunha. E olha, eu quero dizer para você, se você de fato crer em Jesus, receber Jesus, os seus olhos veem. Ah, veem. Os meus veem. Porque minha vida pessoal é um dos sinais de que há um milagre na vida. Verdade. Quem sabe um dia eu conto para vocês sobre esse milagre que Jesus fez na minha vida. Né? E eu estou falando aqui de algo de que eu posso tocar, eu posso experimentar. Isso é fantástico demais, isso é muito bom, né? Então, eu gostaria de provocar seu coração nesse sentido, de que você seja uma testemunha de Jesus. E testificar de Jesus é testificar a divindade e testificar também a humanidade dele. Isso nos traz esse testemunho de divindade. O próprio Evangelho de João vai dizer: Ele é Deus. Ele está antes do princípio. Né? Presta atenção, não é que ele estava antes, ele está antes. Quero que você preste atenção nisso que eu estou falando. Não é que Jesus estava antes do princípio. Ele está antes do princípio e que está após a consumação de tudo. Ele simplesmente é o eu sou. Ele não era, ele não será, ele é antes do princípio, ele é durante o acontecimento da criação e ele também é no pós. Entendeu essa ideia? Por isso a divindade dele. Ele, em muitos momentos, os homens ficavam pensando besteira, aquele um atrás do outro, e ele dizia: por que vocês estão pensando isso de mim, gente? Ele dizia: mas como é que você sabe que eu estou pensando algo sobre você? Né? E Jesus sabia, Vocês ficam pensando isso de mim? Então, a divindade de Jesus é presente. É presente em todo lugar. E é papel da minha vida, como sinal e instrumento do reino de Deus, testificar do que os meus olhos veem. E quer saber de uma coisa mais bonita ainda que eu vejo? Que além de você dizer assim: pastor, mas você não esteve lá, você não viu, você não tocou. Tem uma palavra profética do próprio Jesus. Ele disse: muito mais bem-aventurado são aqueles que haverão de crer, porque crerão pela fé. É isso. É muito mais forte do que ver ou tocar. Gente, presta atenção. O Espírito Santo nos traz uma revelação em que minha alma pode crer em algo real em que eu não consigo ver e nem tocar. Por isso a palavra: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é graça de Deus. É uma ação de Deus na minha vida. Isso faz uma diferença boa demais. Então, neste sábado, eu gostaria muito que você pegasse essa ideia. Eu sou uma testemunha de Jesus, dos atos de Deus na pessoa de Cristo, por ele ser divino e humano. É a pessoa de Jesus, o eu sou de Jesus. Verdade. Isso faz toda a diferença e eu gostaria muito que o seu coração pudesse crer. Não? Sou uma testemunha de Jesus, porque eu tenho certeza dos atos de Deus, porque a própria história me traz esses registros. É inegável, não tem como ser diferente. Talvez seja diferente a forma de contar a história do próprio ato, mas o ato não muda. A morte
e ressurreição de Jesus são atos do poder do Espírito Santo que não muda. Se alguma coisa muda, é a forma de contar a mesma história ou a mesma narrativa, porque aí depende do narrador. Mas o fato, ele é fiel, o fato é verídico, o fato é real. Tudo bem? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para o seu coração, que de repente para você pensar como seria interessante você pensar mesmo, além de ser uma testemunha da pessoa de Jesus como Deus e humano, né? Nós também precisamos ser uma testemunha, testificar a missão, testificar a respeito da missão de Deus no mundo. E aí, quando nós olhamos para Jesus, a gente tem um retrato do amor de Deus, o retrato da compaixão de Deus, o retrato da benevolência de Deus. Gente, ele nos alcançou sendo nós ainda pecadores. A palavra diz que nós éramos considerados inimigos de Deus. A Bíblia diz que não há entre nós quem fizéssemos o bem. Nenhum de nós tínhamos condições de mudar nossa sorte. Pensou nisso? Por isso Deus nos amou, por isso Deus enviou seu Filho para assumir sobre ele o nosso castigo. O profeta Isaías vai nos dar esse retrato. Ele levou sobre ele toda a nossa iniquidade, toda a nossa rebeldia, todo o nosso pecado. Ele pagou com o preço da própria existência dele, ou seja, com a vida dele, enquanto humano. Isso mesmo, tá? Então, testificar da missão de Deus no mundo, eu fico pensando o seguinte, olha, para alguns, a pergunta é, Deus tem uma missão no mundo? Eu vejo que algumas pessoas têm umas respostas estranhas, diga-se de passagem, né? Por exemplo, para alguns, Deus é um Deus, um imperador, é um, é um governante explorador. Para alguns, Deus, de fato, ele é uma pessoa controladora, que fica de olho na gente, esperando sua hora da gente errar, para nos castigar. A gente vê isso até na educação de filhos. Os pais dizem assim, olha, não faz isso não, porque Deus vai te castigar. Você não já disse isso não, hein? Você não já conversou com sua família sobre isso não? Eu já ouvi muita gente falar. Olha, não faz assim não, porque Deus vai te castigar. Olha, não vai para aquele lugar não, porque você vai sofrer, né, a punição de Deus. Gente, tem pessoas que têm Deus como aquele que não está nem aí com a sorte. Deus fez e abandonou a gente aí nesse ermo, né, nesse deserto da vida. Cada um se vira como pode, não tem mais nada mesmo, é comer, beber, dormir, depois morrer. E não tem mais nada. Olha, não é isso que a Bíblia fala, não, né? Então, como você pode perceber, existem vários conceitos dessa missão de Deus. Deus é uma missão controladora, Deus tem uma missão de punição, Deus tem uma missão de ver quem é que erra mais, porque quanto maior for o pecado, então maior é o castigo. A Bíblia fala tudo o contrário. É isso mesmo. A Bíblia diz assim, onde tem muito pecado, a graça é muito maior. O poder de alcançar, de perdoar é muito maior, porque não há um pecado maior do que a graça de Deus. Não há nada que façamos que possa mudar esse amor, a capacidade de perdoar, a capacidade de reconciliação que o amor de Deus tem. Gente, testificar a missão de Deus no mundo, na verdade, é um ato do discípulo que tem na missão uma missão que não é dele.
Ele é um mordomo da missão, ele é um servo da missão. Ele vai testificar, ele vai contar, ele vai narrar, ele vai ensinar. E aí nós temos uma palavra bonita de Jesus lá em Mateus 28, da grande comissão. Ele diz assim: quero que vocês vão por todo lugar, ensinando, batizando, educando, comunicando, pregando, acolhendo, abençoando. É tudo isso. Não há nada mais interessante do que essa missão de Deus de amar a sua criação, de querer que todos se arrependam, de querer que todos confessem o seu nome, de que todos aproveitem a oportunidade de serem salvos. Porque Jesus diz assim: olha, gente, eu venho de volta aqui, daqui a pouco, para buscar vocês. Então, existe uma consumação. Presta atenção nisso, né? Existe um período de reconciliação, existe um período de regeneração, de justificação das bênçãos da graça. Existe, é onde nós estamos, onde Deus vai nos dando cada dia oportunidade para que confessemos nossos pecados. Mas Jesus já nos avisou que haverá consumação. Haverá o dia do juízo, haverá o dia que nós prestaremos contas como os discípulos. E o que você tem para contar? Não? Tem uma fala de Jesus que ele diz assim: o servo ruim, né? Lembra daquele? Cada servo pegou uns talentos para trabalhar, um pegou 5, outro 2 e outro 1. E o que pegou 5 entregou 10, o que pegou 2 entregou 4, e aquele que pegou 1 enterrou o seu dom. E no dia da prestação de conta, que é o do que Jesus está falando, que nós teremos um dia de prestação de contas, né? Que é a consumação, é o servo mau, quer dizer, servo mau assim, foi o Cristo, foi o Senhor que falou para ele, chamou, deu esse nome para ele. Ele disse assim: ô servo mau, infiel, né? Você escondeu seu dom, você me ignorou, você tinha de mim que eu era um senhor perverso, que estava querendo caçar você, só esperando o momento de você errar, para eu poder castigar você. Nós temos essa coisa tão forte em nós, gente, que tem algumas pessoas que sobem escada de joelho, saindo sangue do joelho, para obter bênção, para pagar contas. Gente, Jesus já fez isso. Jesus derramou seu próprio sangue por nós por causa disso. Como é que eu vou fazer isso? Ser testemunha de Jesus não é nesse sacrifício, não. O sacrifício é de adoração. O sacrifício do discípulo de Jesus hoje é adorar a Deus como mordomo de tudo que Deus tem. De tudo quanto Deus coloca em nossas mãos para adorarmos a Deus com serviço, em amor e graça, alcançando todos aqueles a quem Deus tem colocado à nossa disposição. Essa é a grande tarefa. Então, eu quero já partir para as minhas conclusões, trazendo para nós uma ideia assim, que os discípulos como testemunhas têm como alvo chegar até os confins da terra, né? Então, no primeiro momento, nós somos testemunhas de Jesus, que nossos olhos veem, tocam, que nossas mãos operam sobre os atos de Deus, que continuam acontecendo em todo lugar. O poder de Deus continua se manifestando em todo lugar. Só não vê quem não quer. É verdade. E por isso nós temos agora esse momento de pensarmos, recuperando aqui, trazendo para a nossa memória a ideia da grande comissão. A palavra de Deus vai dizer assim, que toda autoridade foi dada a Jesus, nos céus e na terra. Por isso o próprio Cristo diz: eu edifico a minha igreja, sou eu que edifico os meus discípulos, sou eu que derramo sobre os meus discípulos
o poder do Espírito Santo. Sou eu que estou agindo por meio dos discípulos. A autoridade não é do discípulo. A autoridade é da palavra de Deus que está na mente e na alma e no coração do discípulo. Que no abrir da sua boca o Espírito Santo revela. O Espírito Santo dá entendimento a todos os que creem. Isso é a grande diferença. Tudo bem? Então, gostaria muito que você pensasse nisso e que você pudesse projetar a sua vida, a sua fé neste sentido, né? Por exemplo, você é um discípulo de Jesus? Sim. Então você tem muito o que dizer. É isso mesmo. Eu gosto só de pensar com você, assim, recuperar um pouquinho sobre a fala do pastor Pedro, falando sobre que nós como igreja, nós como povo de Deus, nós fomos chamados como sinal e instrumento do seu reino para falar, pregar, ensinar, viver, demonstrar os valores, né, as virtudes do reino de Deus, que é o próprio Cristo, que é a sua vida em nossa vida, que é o seu pensamento em nossos pensamentos. Isso é de Deus. Vale a pena, meus irmãos e amigos, e fica aqui minha palavra para o seu coração. Vale a pena ser discípulo de Jesus, andar nos passos de Jesus, deixar essa palavra de Jesus tomar conta da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, né? Somos cooperadores com Cristo nessa grande tarefa. Ele, dele, por ele, né? A missão de Deus sendo manifestada em todo o mundo. Deus nos ama e Deus quer que todos nós recebamos essa missão dele, que é a pessoa de Cristo em nossos corações, né? Deus está pronto para nos perdoar, Deus está pronto para nos purificar e Deus está pronto para tornar limpo a nossa alma. Que Deus possa te abençoar, né? E eu gostaria até de fazer uma pergunta para o seu coração. Você já tem crido em Cristo assim? Você já é uma testemunha de Jesus? Você tem o que dizer sobre a pessoa de Jesus? O que você teria a dizer? Se alguém lhe perguntasse, ou mesmo se ninguém perguntar, você mesmo chega e diz assim: gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu conheço Jesus, o Jesus, Filho de Deus, e eu aprendi com ele algumas coisas boas que eu quero repassar para vocês. Todos vocês me escutem, parem um pouquinho e me escutem, porque vai fazer valer para a sua eternidade com Deus. Você já se imaginou sendo colocado diante de pessoas falando assim? Isso é ser uma testemunha. Vamos trazer isso no nosso coração. É Jesus mesmo que vai dizer: vocês são minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Galiléia, tanto em Samaria, tanto em todos os confins da terra e fora dela. Quem vos ouvir, me ouve. Quem vos atender, atende a mim. Jesus é o cabeça da igreja. Que Deus abençoe sua vida, guarde a sua fé e a sua esperança. E eu quero orar com você agora. Eu gostaria muito que você fizesse ou tomasse consciência da sua posição em Cristo como testemunha. Pensa naquela mulher samaritana e imagine um dia você ouvir de alguém dizer assim: não é mais o que você está falando, não é mais o que você está dizendo, não é mais o que meus olhos estão vendo em você, mas eu ouço isso do próprio Cristo, eu vivo o próprio Cristo, eu acredito, está tudo aqui diante de mim, a palavra e o ministério e o testemunho do próprio Cristo. Já imaginou um dia você pensar assim e agir desse jeito? Isso é ser uma testemunha. Vamos orar? Ora comigo. Ora comigo por tua fé, por tua esperança. Ora comigo por tua família, né? Ora comigo sobre toda a tua casa
e tudo aquilo que você faz para que tudo possa florescer como fruto de uma testemunha viva a respeito da vida e da obra de Cristo no mundo. Tudo bem? Amado Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor preparou para nós e que neste sábado todos nós que temos te adorado com nossos ouvidos, ao ouvir teus ensinos, ao ouvirmos toda a tua orientação, no sentido de sermos testemunhas, segundo o teu coração, para que o nosso testemunho possa chegar até os confins da terra, como nos orienta a tua palavra. Perdoa nossos pecados, Deus, e guarda a nossa fé em ti. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Oi, gente. Muito bem. Chegamos mais um final aí de uma fala. Que Deus possa continuar com o seu coração. Mas obrigado por você nos acompanhar aí pelo chat, mostrando sua participação conosco. Quem sabe até pedindo oração ou uma palavra de gratidão por atos de Deus na sua vida. Tudo bem? E que no próxima quarta-feira nós vamos continuar. Podemos ficar assim? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde sobre sua vida. Ele continue operando toda a sua graça. Em nome de Cristo. Amém.